Olá, tudo bem? Nós vamos entrar agora numa série de vídeos falando sobre o hebraico. O que o hebraico tem a ver com a Bíblia? Quanto o hebraico influencia na Bíblia e quanto a Bíblia influencia no hebraico. E nós vamos ver um assunto hoje. Antes de falar do assunto, eu queria só mostrar essa capa, porque eu tenho um pensamento comigo. Eu vejo várias pessoas pensando diferente. Né? Cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa, até mesmo dentro de um mesmo assunto, existem divergências. E quando você entra numa escola que eu digo, num processo de ensino de alguma coisa, é uma escola que vai te ensinar o que eles acreditam, ou seja, do jeito que eles acreditam, do jeito que eles aprenderam. Então eu tenho essa frase aqui comigo, que eu não sei de quem é, mas alguém escreveu: somos o que nos ensinaram a ser. Você é aquilo que te ensinaram a ser, aquilo que você aprendeu. Pode ser por sua vontade ou pode ser por vontade alheia, ou seja, seus pais te educaram desse jeito, os responsáveis por você te educaram desse jeito. Então, nós somos o que nos ensinaram a ser. É como se diz assim: você é o que você come. E é verdade. Se o cara tem problema de diabetes, porque comeu muito açúcar, o organismo dele está preparado para isso, tem uma série de coisas. Então, você é o que você come. Certo? O vegetariano, o vegano, o carnívoro, o herbívoro, quem quer que seja, tem uma forma do corpo dele reagir diferente. A mesma coisa com a nossa mente. O que nos ensinam a ser, nós seremos. Por exemplo, até mesmo em faculdades, por exemplo, você pega uma faculdade X ou uma faculdade Y, a mesma matéria talvez te ensine de maneira diferente. Talvez te ensine de maneiras não contrárias, mas um pouco diferente, faltando alguma coisa, com uma coisa a mais, uma coisa a menos. Isso é normal. Acontece assim. Então, por isso que tem diferença de uma faculdade para outra, tá certo? Tem diferença de uma forma de ensino para outra. Eu, durante 30 anos, eu venho lendo e estudando a Bíblia, mas com português. Ou seja, a Bíblia traduzida para o português. João Ferreira de Almeida, né, da Confederação Bíblica Brasileira, CNBB, alguma coisa assim. E eu passei a perceber, eu descobri que eu perdi muita coisa por não entender a cultura judia, a cultura do judeu e o hebraico. Então eu comecei a estudar o hebraico, comecei a estudar um pouco, e eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, nós vamos falar sobre um assunto que é o seguinte, que se chama hebraísmo. Hebraísmo. O que é hebraísmo? É quando você pega o texto que foi escrito no grego, ou o texto do Antigo Testamento, que foi escrito alguma coisa em aramaico e outras coisas em hebraico, você traduz para o português. Você perde muito. Isso, com certeza, você perde, porque o tradutor, o copista, o escriba, ele vai escrever para um determinado povo e ele acaba adaptando aquilo. Essa adaptação faz com que você perca algumas coisas que você não conhece. Uma vez eu disse para mim assim, parece que foi Deus quem disse, né? Porque isso mudou muita coisa. Eu falei assim: eu preciso descobrir mais sobre Jesus. Eu quero aprender mais sobre Cristo. Só vai ter um jeito de eu descobrir mais sobre Cristo. É eu estudando como ele vivia. E existem vários tipos falando sobre isso. E esses livros, algumas vezes, eles falam sobre a cultura hebraica. Aí você começa a entender, por que Cristo fez isso? Por que Cristo falou aquilo? Por que fez aquilo? Por que deixou de fazer aquilo? Então, quando ele falava, ele estava falando para judeus. Ele estava falando para pessoas que iam entender. Não precisava explicar. Não explica, quando o copista copia, ele também não tem explicação. Muito bem, desculpa que eu estou um pouco gripado, mas vamos lá. Então, hebraísmo é o quê? É você pegar a Bíblia, pegar um texto bíblico, um contexto bíblico, e pegar e encaixá-lo dentro de um contexto hebreu, dentro de um contexto do hebraico, da língua hebraica. Aí você vai entender algumas coisas que você não consegue entender só lendo do grego ou lendo em português. Não consegue. Você não vai entender porque você vai pensar com a cabeça de brasileiro, com uma cabeça da língua portuguesa. Então você não vai entender coisas que não são comuns aqui, que são comuns em outro lugar, lá no Oriente, ou onde Jesus viveu ali, na antiga Palestina. Bom, então eu vou dar um exemplo, só para você ter uma ideia, certo? Só para a gente ter uma ideia. O vídeo hoje não é longo, é curto, mas a gente vai entrar neste tipo de vídeo, e esse tipo de vídeo vai nos levar a alguns pontos interessantíssimos. Vocês vão ficar assim,
não vou dizer assustado, porque a Bíblia não assusta ninguém, mas a Bíblia ela é para nos alertar, não para nos assustar. Mas você vai ficar um pouco surpreso com o que você vai aprender, tá bom? Então eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, essa palavra aqui, ela está escrita em hebraico, tá certo? A primeira amarela em cima, que você está vendo, está escrito Shalom. Shalom é uma palavra muito conhecida no meio evangélico. As pessoas falam direto, Shalom, 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 que significa, eu acho que todo mundo sabe, paz. Shalom, né? Ali está transliterado, Shalom. Shalom significa paz. A amarelinha em cima. Aí se você pegar, você vai entender, a gente precisa entender o seguinte, que no hebraico, uma palavra vem sempre de uma raiz de outra palavra. Ela sempre significa algo a mais do que ela quer dizer. Por exemplo, olha só o que acontece aqui, eu vou mostrar com o dedo, que é muito mais fácil. A palavra laranja embaixo é uma outra palavra, que é essa raiz. A shalom vem da raiz desta palavra, que significa, olha, esta letra, esta letra, esta letra, esta letra, esse izinho aqui, que não é um i, é uma outra letra, e esta letra formam uma outra palavra que está em laranja. Qual é essa palavra? Completo. Ela está escrita de forma diferente porque está mais desenhada, mas são as mesmas letras que estão atrás, tá certo? Dá uma olhada. Laranja, aqui está mais retinho, lá está mais desenhado, tá certo? Vamos lá. Significa o quê? Completo. Então, quando eu falo Shalom, eu estou dizendo a paz completa. É isso que eu estou dizendo para você. Eu não estou dizendo só a paz. Eu não estou dizendo que você tem a paz hoje. Você não vai brigar com ninguém hoje. Não. Você vai sentir um prazer de viver. Você vai sentir um prazer de ser cristão. Ou seja, você vai ter uma paz completa. É isso que eu estou desejando. Ela quer dizer mais do que simplesmente a paz. No português, é a paz. Acabou. No hebraico, não. É a paz completa. Então, tem uma diferença. Então, quando a gente pega o hebraísmo que a gente colocou lá, que é o assunto, e encaixa dentro das palavras, dentro de letras, dentro de um texto, e encaixa isso, você vai ver alguns sentidos diferentes do que foram nos ensinados. Tá certo? Então, vamos para a próxima tela. Shalom significa a paz completa. Ok? Shalom, do jeito que está escrito em hebraico, em português é assim, significa a paz completa. Isso já foi explicado. E lá em João 14, 27, quando Jesus estava na cruz, ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tá certo? Não, ele quis dizer, não se preocupem. A minha paz eu vou dar para vocês. Só que essa paz ali, ela originalmente, quando Jesus disse, ele era judeu, ele disse isso em hebraico. Ele falou: a minha paz vos dou. Ele diz assim: a minha paz completa vos dou. Isso é que é a diferença. Faz muita diferença quando eu digo só a paz. Aí eu nunca entendi direito esse texto. Por que a paz de Cristo é diferente de uma paz que eu tenha obtido de outra forma? Porque é a paz de Cristo. É a paz diferente, é a paz que nos traz a salvação, a certeza da salvação, a certeza de que Deus existe, que eu tenho um Deus, essa amplitude toda dessa palavra significa tudo isso e muito mais. Muito bem. Aí quando Jesus disse, ele precisava acontecer alguma coisa antes ainda dele ele dizer isso: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quando ele estava na cruz, ele falou uma palavra. Aí essa palavra já foi escrita em grego. Eu não sei falar grego nem hebraico, mas o hebraico eu estou um pouquinho mais estudando um pouco mais. Eu não estou estudando grego. Mas eu pesquisei e vi essa palavra, que significa o seguinte: isso aqui em grego está dizendo isso aqui, tetelestai, ok? Então, tetelestai significa estar consumado. Jesus lá na cruz, quando deram o vinagre ele falou: está consumado. O que está consumado ou tetelestai significa? É como se você tivesse uma promissória, devendo a alguém, e essa pessoa chega com dinheiro e te dá uma grana, te paga, pum, resgata a promissória. Você vai ficar o quê? Em paz. Porque você foi resgatado. Tem até um louvor que diz assim: e foi pago um alto preço. Eu não sei cantar, então você vai lembrar desse louvor. Então, quando você
deseja a paz para essa pessoa, você está dizendo que ela vai conseguir tudo o que ela quer, tudo que ela precisa para ela viver. Não é tudo que ela quer, tudo que ela precisa. Deus vai te dar tudo que você precisa para viver, sem problemas. Não é tanto que ele fala, porque andais preocupado com o que vestir, com o que comer, com o que calçar, ou seja, não se preocupe com isso. Se preocupe em divulgar o reino, se preocupe, é isso que a palavra nos diz, é isso que o Novo Testamento nos diz basicamente. Tem muito mais, mas principalmente isso. Então, quando Jesus disse está consumado, ele gritou tetelestai, em grego. As pessoas que ouviram entenderam, opa, foi pago. Foi pago. O preço que eu devia para o inferno foi pago. O preço que Adão, lá no Éden, no Jardim do Éden, melhor dizendo, não foi no Éden, foi no Jardim do Éden, ele vendeu a herança dele, toda a herança da imortalidade, do viver para sempre, viver com Deus, ele vendeu para o diabo comprou. Comprou aquilo, comprou porque fez ele pecar. Então ele perdeu e começou a morrer, começou a ter morte em sua vida, começou a ter o conhecimento do bem e do mal, que a gente pode entrar nesse assunto depois. Mas, nesse momento que Jesus gritou tetelestai, ele tombou sua cabeça e faleceu. Ou seja, o preço foi pago. Atrás disso, antes disso, tem uma história sensacional. Não é uma história, é a cultura. O que acontece quando Jesus entra... Eu até falei sobre, no vídeo anterior, tem um vídeo aqui sobre as 10 virgens, eu mostro de Jesus entrando num burro e com palmas no chão. Aquilo ali tem um significado mais do que aquilo ali, porque eu estava falando das 10 virgens. Eu não estava falando disso, mas eu vou no próximo vídeo, eu vou trazer esse assunto, você vai ver o que significa esse pagar o alto preço. Ou seja, o que significa está consumado, está totalmente pago, tá bom? E ele disse assim, olha o que ele falou no texto. Em João 19:30, tá assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Esse está consumado, ele disse o quê? Tetelestai. Está consumado. Consumado o quê? O preço, o que ele veio fazer na terra, que foi nos resgatar da mão do diabo, ele fez. Acabou de se fazer, nesse momento. Então tem desde o momento em que Jesus está no Getsêmani, chorando, suando sangue, até esse momento tem muita coisa para a gente aprender. Muita, muita coisa. Inclusive eu tenho um vídeo do aniversário que houve da minha esposa, eu preguei sobre isso, mas eu não sei se eu vou pôr o vídeo ou se eu vou fazer um estudo sobre isso, que é mais prático. Bom, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ou seja, faleceu, tá certo? Então, é isso que significa o hebraísmo. O hebraísmo que a gente vai passar a trazer é o hebraico para dentro das escrituras, em português, que ele nunca deveria ter saído. A gente perdeu muito tempo. Não estou falando para você pegar e esquecer tudo que você aprendeu. Não, vai ser útil. Porque hoje, quando alguém me lembra sobre o hebraico alguma coisa, eu me lembro que em português eu aprendi isso em algum lugar. E isso agora encaixou nisso. Porque o hebraísmo me trouxe à tona aquilo que eu não sabia. Então, essa é a importância da gente colocar o hebraico. Não é porque eu vou achar que tudo que está escrito em hebraico está certo. Não, o hebraico pode alguém escrever alguma coisa errada e me ensinar errado. Não é isso. A gente vai pegar as escrituras e colocá-la no hebraico, para a gente poder aprender dentro da cultura e da história judaica. Ok? Isso que nós vamos fazer. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu me despeço de você e não se esqueça, né? Eu sempre peço no final de você se inscrever no canal, por favor, você deixar o like e compartilhe o vídeo, mas compartilha pelo YouTube, porque o YouTube vai entender que mais pessoas precisam ouvir. Ah, você quer monetizar o canal? Não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo que mais pessoas saibam disso. Eu estou querendo que mais pessoas saibam o que a gente está fazendo, tá bom? É só isso. E fica com Deus. Shalom.